Olá, pessoal! Na aula de hoje, nós vamos ver o processo de ensino e aprendizagem da história nos anos finais do ensino fundamental e como está pautado aí por 3 procedimentos básicos. Então, o primeiro é a identificação dos eventos considerados importantes na história do Ocidente, a África, a Europa, a América, especialmente o Brasil, ordenando de forma cronológica e localizando no espaço geográfico. Então, o segundo procedimento já é através do desenvolvimento das condições necessárias para que os alunos selecionem, compreendam e também reflitam sobre os significados da produção, circulação e utilização de documentos, elaborando críticas sobre formas já consolidadas de registro e de memória por meio de uma ou até várias linguagens. E por último, então, é pelo reconhecimento e pela interpretação de diferentes versões de um mesmo fenômeno, reconhecendo as hipóteses e também avaliando ali os argumentos apresentados com vistas ao desenvolvimento de habilidades necessárias para a elaboração e preposições próprias. O primeiro procedimento, ele na verdade implica aí no uso de uma forma de registro de memória, a cronológica, construída ali por meio de uma seleção de eventos históricos consolidados na cultura historiográfica contemporânea. A questão da cronologia, ela deve ser na verdade considerada uma ferramenta compartilhada pelos professores de história com os objetivos de problematizar a proposta, justificar o sentido contido na sequência dos eventos e discutir ali os significados selecionados por diferentes culturas e sociedades. Pois o ensino da história se fundamenta justamente na conexão entre o presente e o passado, valorizando o tempo vivido pelo estudante e o seu papel como protagonista, a fim de permitir a sua participação ativa na construção de uma sociedade mais justa, mais democrática e inclusiva. No planejamento, a organização ali dos eventos, ela na verdade está alinhada com as noções de tempo e de espaço. Então, os eventos selecionados, eles abrem um espaço para que se constitua uma visão global da história, palco das relações entre o Brasil, a Europa e o restante da América, da África e Ásia ao longo de todos os séculos. Bom, a valorização então da história da África e também das culturas afro-brasileiras e indígenas ganhou ali um realce, né? Não apenas em razão do tema da escravidão, mas principalmente por levar em conta a história e os saberes produzidos por essas populações ao longo da sua duração. Ao mesmo tempo, é de conhecimento geral os processos de inclusão, exclusão também dessas populações ali recém-formadas nas nações do Brasil e América ao longo dos séculos 19 e 20. Se o foco nos anos iniciais está na compreensão do tempo e do espaço no sentido de pertencimento a uma comunidade, nos anos finais, a dimensão espacial e temporal está vinculada à mobilidade das populações e às suas diferentes formas de inserção ou marginalização nas sociedades estudadas. Assim, é proposto uma aula de desenvolvimento de habilidades com um maior número de variáveis, por exemplo, contextualização, comparação, interpretação e proposição de soluções. Então, a presença de diferentes sujeitos ganha amplitude ao analisarem os processos históricos complexos ocorridos em espaços, em tempos e culturas variadas. A integração entre as histórias da América, da África, da Europa e de outros continentes, eles apresentam diferentes níveis de elaboração ao serem trazidos à tona rupturas, permanências e também movimentos de população e mercadorias mediados aí por diferentes estruturas econômicas, sociais,
políticas e culturais. As temáticas enunciadas na BNCC do 6º ao 9º ano são basicamente as seguintes. É no 6º ano que se contempla uma reflexão sobre a história e formas de registro. São recuperados ali aspectos da aprendizagem dos anos iniciais e são discutidos, claro, os procedimentos próprios da história, o registro das primeiras sociedades e também a construção da antiguidade clássica, por exemplo. No mesmo ano, o ensino ele avança para o período medieval na Europa e as formas de organização social e cultural em partes da África. Já no 7º ano, as conexões entre Europa, América e África são ampliadas. São debatidos aspectos políticos, sociais, econômicos e culturais ocorridos a partir do final do século XV até o século XVIII. Eu tenho certeza que você gostou dessa aula, então nos siga nas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Certo, pessoal? Nos encontramos em breve e até mais!